versículo que diga que o suicida vai para o inferno. Não há nada, tá? Você não vai achar isso na Bíblia. Sansão, ele se matou, ele foi um suicida. Ele sabia que ia morrer, ele estava deprimido, ele foi enganado pela prostituta, tinha feito um monte de bobagem, cegaram ele ficava passando o dia girando para movimentar o moinho, então certamente ele estava deprimido, e ele pede ao moço, eu já falei disso num vídeo sobre Sansão, para que as mãos dele estivessem posicionadas nas colunas principais do templo. Ele pede a Deus mais uma vez força, ele diz que eu morra com esses filisteus. Então ele se suicidou conscientemente, e naquele dia, além de suicida, ele foi homicida, porque ele matou mais gente naquele dia do que toda a sua extensão de vida. Então Sansão, homicida e suicida, né, está entre os heróis da fé. Quem somos nós para julgar? A Bíblia está tão clara aqui, né? Então, ele matou muita gente, né? E Sansão está lá, entre os heróis da fé. Na verdade, essa história de suicídio, que suicida se mata, ela foi herdada por nós, por textos rabínicos mais antigos e também pela formação da Igreja Católica Apostólica Romana através de Constantino. Em 313 teve o Edito de Milão, 325 o Concílio de Nicéia na Turquia, e depois outros concílios, bulas papais, foi estabelecendo os dogmas da Igreja Católica. Nasceram os santos, os mártires, o terço bizantino, a novena, o purgatório e o suicídio. Porque naquela época também havia muitos suicídios. Então a maneira da igreja frear o suicídio era intimidar. Olha, você vai para o inferno. Então aquilo freava um pouco mais o suicida, né? Porque ele tinha medo. Então é que nem fazem hoje com relação ao dízimo. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. O devorador pega tudo. Então deforma a palavra. Então esses dogmas foram herdados por nós, evangélicos, protestantes, herdamos essa parte deformada que não tem constituição bíblica nenhuma, tá? Já deu exemplo de Sansão, deu exemplo de Davi. Além disso, a Igreja Católica constitui outras coisas, a venda de indulgências, purgatório, mártires, terço bizantino e tantas outras coisas, e o suicídio entrou nesse meio. Há pouco tempo, questão de uns 30... Graça e paz a todos, irmãos. Como vocês puderam ver, o vídeo desse Daniel Mastral, amados, nós temos que aprender de uma vez por todas que o Evangelho, as boas novas, não é um Evangelho que nos leva a crer porque a gente tem pena de uma pessoa, nos leva a crer porque a pessoa fala bem, tem um diploma, seja uma pessoa culta. Não tem nada a ver, meus amados. Nós temos que nos despir de todas as coisas que a gente vê nesse mundo. Porque Satanás usa pessoas para nos desencaminhar do caminho da verdade. Esse Daniel Mastral, um homem sofredor, como todos nós, como o próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. E esse homem que se encerrou a sua vida, ele teve um filho, que aconteceu a mesma coisa, de 14 anos, que se jogou à frente do metrô. A esposa dele veio a falecer. E depois ele próprio ceifar a própria vida. Então, nós temos que compreender, quando nós escutamos alguém falar, o que tem no Evangelho. Por isso que vocês têm que ler a Bíblia. O que aquela pessoa está trazendo de diferente? Nós sabemos que no nosso meio existem pessoas que... o pessoal da Adventista do Sétimo Dia, algumas outras religiões, afirmam que ninguém vai perecer eternamente. Eles pregam a teologia do aniquilamento. A pessoa vai perecer durante um determinado tempo e depois vai deixar de existir. Então eles refutam algo que está claro na Bíblia. E tantas outras coisas sobre o casamento que a gente prega aqui. Mas quando esse senhor que ceifou a própria vida, ele alega que quem faz isso está no lado de Deus, que não é pecado, aí ele pega Sansão, que um homem que não se suicidou, Deus escolheu Sansão para poder lutar pelo povo. Era um juiz em Israel.
Assim como ele pegou Débora. Quando Deus colocou Débora como juíza, é para envergonhar o povo de Israel. Porque Baraque não queria liderar. Então, e outros, como Gideão e Sansão, era para dar liberdade ao povo dos filisteus. Só que Sansão fez o que Deus reprova. Quis se misturar com os povos inimigos. Deus havia falado para Moisés lá, vou levar vocês para Canaã, mas expulse aquelas pessoas daquele meio, não dê suas filhas em casamento aos filhos deles e nem seus filhos às filhas deles, para que vocês não venham adorar outros deuses. Expulse o mal no meio de vocês. Mas não, Sansão desobedeceu. Ele foi e se deitou com a mulher filisteia. Queria se casar com a filisteia. E isso acarretou o problema que houve com ele. Só que no final das contas, Sansão não se suicidou. Se ele quisesse se suicidar, ele teria feito isso quando ele estava preso. Mas ele esperou estar diante de todo aquele pessoal reunido ali para ceifar a vida deles. Tanto é que ele matou muito mais pessoas ali do que todos os seus anos anteriores. Então, meus amados, a gente tem que saber muito bem, quando a gente está lendo a Bíblia, a quem vocês estão dando ouvido, se é o que a palavra diz, se é o homem está dizendo. Esse homem, Daniel Mastral, foi um homem sofredor. Eu não tiro o sofrimento desse homem. Perder esposa, filho, de repente se ver só. Entende? Mas nós não podemos nos deixar levar por palavras torpes. Olha só o que diz no livro de Mateus, capítulo 27, versículo do 1 ao 5. Fala sobre o suicídio de Judas. Judas se enforca. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então, o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso. Algumas versões falam se arrependeu, tá? E devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, 2 pontos, olha o que Judas falou para eles: pequei, pois traí um homem inocente, traiu Jesus. Que nos importa? Os sacerdotes falaram para ele. O que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu, Judas. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou, se suicidou. Nós sabemos que Jesus falou que ele escolheu os 12. E um deles haveria de o trair, que também foi escolhido por Deus. Até para trair é escolhido por Deus. E Jesus afirmou que esse era filho do diabo, que Jesus escolheu. Entende? Mas aqui Judas falou que se arrependeu, jogou as moedas fora. Muitas pessoas falam, mas se Judas se houvesse arrependido realmente, ele poderia ser salvo. Não, porque ele era filho do diabo. Lá no livro de Ezequiel, o que fala Ezequiel 33? Se ele disser a um ímpio que é certo que ele morrerá, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas se você não for lá para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, eu o responsabilizarei pela morte daquele ímpio. Mas se você disser ao ímpio para ele se arrepender e aquele ímpio vier a falecer, morrer em suas transgressões, eu não responsabilizarei vocês porque você serviu de sentinela, você foi lá e falou. Judas se arrependeu, mas logo depois ele se suicidou. Isso demonstra as obras de quem é filho do diabo. Então, sem essa história de dizer, o Sansão se suicidou e ele foi salvo. Sansão estava no livro de Hebreus, capítulo 11, Heróis da Fé. Porque não houve suicídio ali. Ele cumpriu, tardiamente, mas cumpriu a ordem do Senhor. Se arrependeu, houve arrependimento de Sansão. Nós podemos ver também no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 ao 10, o seguinte:
Mas agora estou alegre. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz a morte, que é o remorso, que foi o que aconteceu com Judas. Nós temos que entender que o que aconteceu comigo? Eu fiquei triste quando a minha esposa resolveu se apartar, se divorciar, depois de 30 anos ou mais casados. Claro, tomei Rivotril, fiquei mal, me senti a pessoa mais indesejável do mundo. Mas essa tristeza foi libertadora para mim, pois essa tristeza me levou à salvação. Deus cria meios para que aqueles que davam banido da tua presença voltem para Ele. E foi através do endurecimento do coração da minha esposa é que Deus fez, através dessa tristeza, que eu me arrependesse dos meus pecados. Reconhecesse que eu sou tão pecador quanto a minha esposa. Até mesmo pior. Então, o que nós podemos também ver, meus amados? No livro de 1 Pedro, para finalizar, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Estão vendo, meus amados? Vocês têm que ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que esse Daniel Mastral falou? Ele falou que muitas pessoas que se suicidam não ceifam sua vida à toa. É por tristeza na alma. E Deus não quer que as pessoas fiquem tristes. Isso segundo esse Daniel Mastral. Mas o que diz aqui em 1 Pedro? Nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco de tempo, vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso é uma forma de forjar. Como o fogo purifica o ouro, as provações nos purificam também. Mas se vocês não carregam sua cruz, é porque vocês são filhos do diabo, assim como Judas. E não como Sansão. Sansão foi arrependimento. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.